Meus amigos, vamos apresentar a partir deste momento o 6º vídeo relacionado com o tema central: como salvar a humanidade das ameaças internas ao planeta Terra e as ameaças externas vindas e existentes no espaço sideral. É importante observar que este é o 6º vídeo que estamos apresentando, tendo como tema como salvar a humanidade com a morte do Sol e a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Anteriormente, nós apresentamos 5 vídeos. Este é o 6º. O 7º vídeo que iremos apresentar oportunamente, vamos tratar do tema como salvar a humanidade com o fim do universo em que vivemos. Então, antes de abordar o tema de hoje, como salvar a humanidade com a morte do Sol e a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, é importante fazer um retrospecto do que foi apresentado anteriormente. No primeiro vídeo, nós apresentamos como salvar a humanidade da devastação social, econômica, ambiental e das guerras no século XXI. Este vídeo nós apresentamos porque partimos da premissa de que em meados do século XXI haverá convergência de 3 grandes crises que afetará bastante a humanidade, poderá colocar em risco a sua própria sobrevivência. Teremos o fim do capitalismo em meados do século XXI, e isso terá um impacto gigantesco, porque antes do seu final teremos uma debacle econômica generalizada, de empresas, de governos, desemprego em massa, uma crise social de grande extensão. Teremos, além disto, como confluindo com a crise econômica e social, a crise ambiental, com a mudança climática catastrófica que poderá ocorrer se nada for feito até meados do século XXI. E essa mudança climática impactará vertiginosamente sobre a vida do nosso planeta, ameaçando inclusive a nossa espécie, a sobrevivência do ser humano. E também, confluindo com isso tudo, poderá ocorrer um agravamento dos conflitos internacionais com a ocorrência de guerras. E não está fora das possibilidades a ocorrência de uma terceira guerra mundial, envolvendo as grandes potências que se degladiam na cena internacional na era contemporânea. Este foi o que nós tratamos no primeiro vídeo, e apontamos quais as estratégias para evitar esse cenário catastrófico que se desenha para o futuro. Observe que este primeiro vídeo que nós apresentamos trata especificamente de questões relacionadas com o papel exercido pelos seres humanos nas suas relações sociais, pelo papel exercido pelas nações nas relações internacionais, e também a relação entre as nações na questão do meio ambiente e como lida com o meio ambiente. No segundo vídeo, nós tratamos de um problema também que ocorre no interior do nosso planeta, que diz respeito aos terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. São eventos que resultam do movimento de placas tectônicas. E
a ocorrência desses eventos pode gerar consequências devastadoras para as populações atingidas por esses eventos, mas também pode acontecer, na hipótese de uma erupção vulcânica de grande amplitude, pode acontecer até mesmo ameaça à sobrevivência da espécie humana. Nós tratamos nesse segundo vídeo das estratégias que possibilitariam fazer frente a este problema. No terceiro vídeo nós tratamos da ameaça da colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas ou pedaços de cometas, planetas do Sistema Solar e também de planetas órfãos que vagam no espaço sideral. Então, nós apontamos as medidas que precisariam ser tomadas para fazer frente a esse problema e como salvar a humanidade da sua ocorrência. É importante observar que foi um asteroide que contribuiu para o fim dos dinossauros e de muitas espécies vivas existentes há 65 milhões de anos em nosso planeta. É importante observar também que o próprio planeta, o próprio sistema solar pode se desestabilizar por conta da órbita do planeta Mercúrio, que pode sair da sua órbita e se chocar contra o planeta Terra, Vênus e Marte. De modo que é uma outra ameaça que existe, e isso é produto de estudos aprofundados de vários cientistas que, analisando o desempenho do comportamento dos planetas do Sistema Solar, chegaram a essa conclusão. O outro vídeo subsequente que apresentamos, o quarto vídeo, nós tratamos da questão dos raios cósmicos, que são radiações de várias ordens que são emitidas por estrelas no final de sua vida, ou por buracos negros, e até pelo próprio Sol, que pode atingir o nosso planeta e que, numa situação mais crítica, que seria a da emissão de raios gama por parte de alguma estrela em final de vida, isso poderia levar ao fim da nossa espécie. Esse problema da emissão de raios gama já aconteceu no planeta Terra há 450 milhões de anos atrás, quando 80% dos seres vivos existentes no planeta Terra desapareceram. O vídeo subsequente, ou seja, o quinto vídeo que nós apresentamos, nós tratamos do afastamento da Lua em relação à Terra. E esse afastamento vem acontecendo progressivamente. Porque, apesar da Terra exercer uma atração sobre a Lua, existe uma outra força que tenderia a retirar a Lua da sua órbita em torno da Terra, afastando progressivamente. E esta força é a força centrífuga, resultante do seu movimento orbital em torno da Terra. Então a Lua está se afastando progressivamente, e na medida que a Lua se afasta progressivamente, as condições de existência da vida no planeta podem ser alteradas significativamente. E quando a Lua atingir 560 mil quilômetros de distância da Terra, hoje está 384 mil. Quando atingir 560 mil quilômetros de distância, as condições de existência na Terra seriam absolutamente impossíveis. Haveria uma mudança climática catastrófica, mudança do movimento das marés, o eixo de rotação da Terra também sofreria desestabilização, de modo que nós apontamos também as estratégias necessárias para fazer frente a esse problema. Hoje nós vamos tratar de como salvar a humanidade com a morte do Sol
e a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. É importante observar que, sobre a morte do Sol, é importante observar que o Sol surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, sendo uma das mais de 100 bilhões de estrelas existentes na galáxia. A Via Láctea, orbitando em torno do o Sol orbita em torno do centro da galáxia, a Via Láctea, a uma distância de 24 a 26 mil anos-luz deste centro galáctico. Temos aqui um gráfico que mostra a posição do Sistema Solar em relação dentro da Via Láctea. A Via Láctea é isso aqui. Ela é constituída por muitas estrelas, bilhões de estrelas, e também de planetas, e cometas e todos os corpos existentes nessa galáxia. O Sistema Solar se encontra nesse ponto. Ele se encontra nesse ponto, bem afastado do centro galáctico, que é esse aqui. Então, é importante observar que a Via Láctea é uma das galáxias existentes no universo. Existem milhões, bilhões, trilhões de galáxias no universo. E, evidentemente, o Sistema Solar é constituído por um conjunto de planetas, como a Terra que gira em torno do Sol. Então nós temos aqui o Sistema Solar, no qual aqui nós temos o Sol, nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aqui nós temos Júpiter, temos Saturno com seus anéis, Urano e Netuno. Aqui adiante nós temos um planeta anão, que é o Plutão. Aqui nós temos uma indicação de um cometa que se deslocou de direção ao Sol. Então, observe que essas linhas circulares aqui indicadas mostram que todos esses planetas que giram, que integram o Sistema Solar, orbitam em torno do Sol, giram, percorrendo essas circunferências, que na realidade são quase circunferências, porque na realidade tem um formato elíptico. Então, esta é a configuração do Sistema Solar, que, conforme mostramos, integra a Via Láctea. Bem, a Via Láctea, como eu já disse, é uma das galáxias existentes no universo, onde está situado o Sistema Solar, que reúne um conjunto de planetas, como a Terra, que gira em torno do Sol. A galáxia Andrômeda é uma das galáxias mais brilhantes do universo, com um diâmetro de 250 mil anos-luz, tem um dobro do tamanho da Via Láctea, é maior do que a Via Láctea. Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E esta galáxia está se atraindo à Via Láctea. Uma está atraindo a outra, graças à força gravitacional que age entre as duas. Andrômeda navega em direção à Via Láctea a uma velocidade de 402.366 km por hora. E o processo de colisão das duas galáxias deverá durar mais de 2 bilhões de anos. Quer dizer, as duas galáxias vão se juntar, vão colidir umas com as outras, e essa colisão vai durar 2 bilhões de anos. O resultado final será uma nova supergaláxia em formato elíptico. Depois nós vamos mostrar exatamente como vai ocorrer essa colisão. De início nós vamos falar da morte do Sol. Sobre a morte do Sol, é importante considerar
que o Sol e o resto do sistema solar, ou seja, os planetas, cometas, e asteroides e tudo que compõe o sistema solar, se formaram a partir de uma nuvem rotativa de gás e poeira gigante, conhecida como nebulosa solar. Assim que a nebulosa entrou em colapso por causa de sua gravidade, passando a girar muito rápido e se tornando achatada, como um disco, a maior parte do material foi puxada em direção ao centro para formar o Sol. Essa nebulosa, a maior parte da massa, por exemplo, o Sol, levando em conta o sistema solar, o Sol corresponde a 99% de toda a massa existente no sistema solar. Então, a maior parte desse material foi puxada em direção ao centro para formar o Sol. Assim como a maioria de outras estrelas, o Sol é composto principalmente de hidrogênio, seguido de hélio. Quase todo o restante da matéria existente em sete outros elementos integra o Sol, como por exemplo oxigênio, carbono, neon, nitrogênio, magnésio, ferro e silício. Bem, é sabido cientificamente que toda a vida na Terra desaparecerá quando o nosso Sol chegar ao fim de sua existência, dentro de 4 bilhões de anos, ao se tornar uma gigante vermelha que engolirá a Terra. Cálculo dos astrônomos indica que quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, o diâmetro do Sol na sua linha do Equador vai ultrapassar o planeta Marte, consumindo todos os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Olhando aqui para esse gráfico, o Sol aumentará de volume. Quando o seu combustível principal, que é o hidrogênio, que é responsável pela emissão do calor, pela radiação que emite para todo o espaço, quando o Sol, na medida que esse combustível do Sol vai diminuindo, ele aumenta de volume. E ao aumentar de volume, ele vai abarcar os planetas. Ele vai abarcar os planetas, sobretudo os planetas rochosos, que se encontram mais próximos, como é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O Sol vai atingir um volume que vai incluir, vai incorporar todas as órbitas de todos esses planetas rochosos. Os planetas gasosos, que são esses que aqui se encontram, que é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles não vão ser atingidos pela expansão do Sol. Então, este é um evento que vai acontecer inevitavelmente com a morte do Sol. Então, como eu disse, esse será, de fato, o fim do planeta Terra. A morte das estrelas ocorre quando se encontram já numa fase avançada de sua vida e aumentam consideravelmente a sua massa por conta do fim do seu hidrogênio, conforme lhe falei, geralmente alcançando até 8 vezes a massa do nosso Sol. Quando isso acontece, o sistema solar vira um caos. Perde uma tremenda quantidade de massa. Enquanto cresce, o Sol perde massa e morre, levando ao fim nosso sistema solar. Então, a cena final do Sol incorporando o planeta Terra, engolindo o planeta Terra, é esse aqui. Quer dizer, é exatamente nesse momento que a Terra será violentamente atingida pelo Sol ao se aproximar do planeta Terra. Então, este é um evento que acontecerá inevitavelmente bem antes dos 4 bilhões de anos em que o Sol chegará ao fim, propriamente dito. Vai acontecer há 1 bilhão de anos
daqui a 1 bilhão de anos. Tem dois cientistas, Schroeder e Schmidt, publicaram um artigo sob o título Revisitando o futuro distante do Sol e da Terra, usando cálculos com os mais modernos modelos de evolução estelar. Segundo os autores, quando o Sol chegar ao fim, se tornando uma gigante vermelha, que é exatamente esse cenário que está aqui apresentado, o Sol se tornando uma gigante vermelha, começará o Sol a perder massa rapidamente. Isso acontecerá quando o Sol alcançar seu maior raio, que será de 250 vezes o seu tamanho atual. Quer dizer, o Sol crescerá 256 vezes o tamanho atual. O seu diâmetro crescerá 256 vezes. E terá apenas 67% de sua massa presente. Que haverá uma perda de massa por conta da perda do hidrogênio. O Sol então entrará na sua breve fase de queima do hélio. Que após a queima do hidrogênio vem a queima do hélio, que irá durar mais 130 milhões de anos. Nesse ponto, ele estará além da órbita de Mercúrio e depois atingirá a órbita de Vênus, que é o segundo planeta depois de Mercúrio. Segundo os cientistas, quando o Sol chegar à altura da Terra, que é o terceiro planeta, terá perdido para cada ano dessa fase 4,9 vezes 1020 toneladas de massa. Isso significa cerca de 8% da massa da Terra por cada ano. Na verdade, muito antes deste estágio do Sol, a zona habitável em que se encontra nosso planeta desaparecerá por completo. Muito antes. Segundo previsão dos astrônomos, isso ocorrerá em cerca de 1 bilhão de anos, conforme já lhes afirmei anteriormente, quando o Sol irá migrar para fora da órbita da Terra. O Sol estará 10% mais brilhante do que observamos atualmente e fará evaporar os oceanos da Terra. A atmosfera terrestre, do que observamos atualmente, então estará saturada de vapor e uma parte subirá para a estratosfera. E lá a radiação solar ultravioleta vai separar o hidrogênio presente na água, que ao ficar livre será mais leve e se perderá no espaço. Será o fim dos oceanos e da água no planeta Terra, para sempre. E por fim a Terra se transformará em um globo de lava derretida. O Sol, por sua vez, se transformará em uma anã branca, na medida que esgota todo o combustível do Sol. A massa do Sol vai diminuindo progressivamente, e de uma gigante vermelha, ela vai se transformar numa anã branca, que é o nome dado a essa estrela após sua morte. Depois de ser uma gigante vermelha, o Sol passa a ser um corpo celeste composto por um núcleo de carbono e ainda algum hélio e hidrogênio em fusão na crosta. Bem, este é o cenário que se desenha para o futuro do Sol. E esta é a hipótese científica de como ocorrerá este evento. Quanto à colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, é importante observar que há 4 anos, cientistas da NASA revelaram que a colisão da nossa galáxia Via Láctea com Andrômeda, a vizinha mais próxima, é inevitável. E acontecerá daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos. Vai ser mais ou menos na mesma época em que ocorrerá a morte do Sol. Esta previsão foi possível graças a medições realizadas pelo telescópio espacial Hubble, ao monitorar o movimento de Andrômeda, localizada a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Ambas as galáxias estão se atraindo mutuamente, graças à força de gravidade que age entre os corpos. Segundo a NASA, o sistema solar não correria o risco de ser destruído. Essa é uma previsão da NASA, com esse impacto de proporções astronômicas. Mas o Sol provavelmente será arrastado
para uma nova região da galáxia resultante. A Terra certamente sentirá os impactos de seu deslocamento. Então, apesar da NASA afirmar que essa colisão não provocará nenhum risco da Terra ser destruída, ou do sistema solar ser destruído, digo melhor, e com isso afetar criticamente o planeta Terra, esse impacto arrastará o sistema solar para uma nova região da nova galáxia resultante. E a Terra certamente sentirá os impactos de seu deslocamento. Quer dizer, esses impactos podem ser extremamente negativos para a vida em nosso planeta. Aqui nós temos um gráfico que mostra como ocorrerá a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea. Nós temos aqui a galáxia Via Láctea e aqui a galáxia Andrômeda, que é maior do que a Via Láctea. Então essa colisão ocorrerá dentro de 4 bilhões de anos. Bem, quais são as estratégias que nós estamos sugerindo para garantir a sobrevivência da humanidade diante desses dois eventos, a morte do Sol e a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea? Em primeiro lugar, é importante observar que a sobrevivência da humanidade depende da capacidade que os seres humanos tenham de encontrar soluções científicas e tecnológicas para lidar não apenas com as ameaças imediatas da colisão com o planeta Terra de asteroides, cometas e pedaços de cometas, planetas do Sistema Solar e planetas órfãos vindo do espaço sideral, o afastamento da Lua em relação à Terra e a emissão de raios cósmicos, mas também com ameaças não imediatas relativas ao desaparecimento da Terra com a morte do Sol e da colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea. Sem o avanço da ciência e tecnologia, a humanidade não conseguirá sobreviver a todas essas ameaças. Então isso significa dizer que investimentos em pesquisa e desenvolvimento no campo da ciência e tecnologia terão que ser efetivados tendo como propósito salvar a humanidade dessas ameaças, não só internas no planeta Terra, como também ameaças vindas do espaço sideral. Sem o avanço da ciência e tecnologia, a humanidade não conseguirá sobreviver a todas essas ameaças. Em síntese, significa dizer que a humanidade se defrontará com o seu fim, com as ameaças que há pouco descrevemos, a não ser que promova avanço científico e tecnológico suficiente que possibilite superá-las. É preciso observar que antes da morte do Sol, e nós temos bastante tempo para tomar as devidas providências, para avançar científica e tecnologicamente, para apontar os caminhos da sobrevivência. São 4 bilhões de anos, eu diria 1 bilhão de anos, para que a humanidade encontre caminhos e garanta a sua sobrevivência. Antes da morte do Sol, a humanidade deveria sair do sistema solar. Quer dizer, essa é uma estratégia que teria que ser adotada. Já que a Terra vai desaparecer, não há alternativa dentro do sistema solar de sobrevivência, então a solução é sair do sistema solar e buscar um sistema estelar mais próximo possível. Entre vários exoplanetas, ou seja, planetas situados fora do sistema solar, o mais viável é o exoplaneta próximo a B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri, que dista 4,2 anos-luz da Terra. Então nós temos que desenvolver capacidade, pesquisar bastante
esses exoplanetas situados no sistema Alpha Centauri para viabilizar uma alternativa de sobrevivência. Por outro lado, para lidar com a colisão entre as galáxias Andrômeda e Via Láctea, antes de sua ocorrência, é bastante importante que existam várias equipes de astrônomos espalhados pelo mundo dedicados ao aprofundamento da análise da colisão entre as galáxias para medir as reais consequências sobre o planeta Terra, visando a adoção de medidas antes desta colisão. Medidas essas que consistiria em planejar a fuga dos seres humanos para um planeta habitável em uma galáxia mais próxima. Um aspecto que eu queria observar é o seguinte, que da mesma forma que o sistema solar será afetado, poderá ser afetado pela colisão entre as galáxias, o próprio sistema Alpha Centauri, que faz parte da Via Láctea, também poderá ser afetado. É por isso que nós estamos sugerindo a fuga dos seres humanos para um planeta habitável em uma galáxia mais próxima. A galáxia mais próxima da Via Láctea é a galáxia anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra, que é uma galáxia satélite da Via Láctea, situada na constelação do Cão Maior, ou a fuga para a Grande Nuvem de Magalhães, que se situa a 163 mil anos-luz da Terra. Claro que são desafios imensos, porque para se deslocar para essas galáxias extremamente distantes, nós teríamos que avançar bastante científica e tecnologicamente para possibilitar a transferência de seres humanos para algum planeta habitável nessas galáxias. Entre todas as componentes conhecidas do grupo local, a galáxia anã do Cão Maior é atualmente considerada a mais próxima da Terra. Para alcançar um planeta habitável nessa galáxia, ou na Grande Nuvem de Magalhães, como eu já lhes disse, exigirá grande avanço científico e tecnológico. Se é imenso desafio científico e tecnológico para viabilizar a fuga dos seres humanos, para alcançar um novo planeta em outro sistema planetário que seja habitável para os seres humanos, como Próxima B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema Alpha Centauri, situada a 4,2 anos-luz da Terra, desafio ainda maior seria viabilizar a fuga dos seres humanos para alcançar um planeta em uma galáxia como a galáxia anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz, ou a Grande Nuvem de Magalhães, situadas a 163 mil anos-luz da Terra. Porquanto precisaria promover grandíssimo avanço científico e tecnológico e aumentar a capacidade biológica também dos seres humanos para sobreviver em ambientes fora da Terra. Da mesma forma que é importante a existência de um governo mundial para coordenar a estratégia de sobrevivência da humanidade, com os governos nacionais de combate ao caos na economia global, à degradação ambiental e aos conflitos internacionais, no enfrentamento dos desastres naturais de abrangência regional e global, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, lidar com as questões relacionadas com a colisão de corpos vindo do espaço sideral, bem como fazer frente aos raios cósmicos e lidar com as consequências resultantes do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra, o mesmo se aplica no caso da coordenação de estratégias para lidar com as consequências resultantes da morte do Sol e da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Nenhum governo nacional, eu já disse isso em outras oportunidades, por mais poderoso que seja, será capaz de realizar a hercúlea tarefa de salvar
a humanidade das ameaças existentes no planeta Terra, bem como das existentes no espaço sideral. Além disso, os governos nacionais, sobretudo os mais poderosos, vão privilegiar a sobrevivência de suas populações, e não de toda a humanidade. Urge, portanto, a existência de um governo democrático mundial e de um parlamento mundial para realizarem a nobre tarefa de salvar a humanidade de todas as ameaças internas ao planeta Terra e aquelas existentes no espaço sideral. Bem, meus amigos, só para a sua informação, eu tenho a lhes dizer que considerei como material de pesquisa que realizei, primeiro, um texto de nossa autoria, que foi publicado no Journal of Atmospheric and Earth Science dos Estados Unidos e também no website academia.edu, O Futuro do Universo, do Sol, da Terra e da Humanidade. Esses textos foram produzidos em português, em francês e em inglês. Temos um texto que nós analisamos aprofundadamente, um texto de Schroeder e Robert Cannon, Distant Future of the Sun and Earth Revisited, foi publicado pela Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. E esse texto nós pesquisamos para analisar, sobretudo, como seria a morte final do Sol. Os últimos momentos do Sol durante sua existência. Também consideramos texto de nossa autoria que foi publicado pelo academia.edu como as ameaças sobre a vida na Terra vindas do espaço. Um outro texto que nós pesquisamos foi de Patrícia Gnipper. Saiba quando e como será a colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda. Um texto também de nossa autoria, Como salvar a humanidade da colisão de asteroides, cometas, planetas do Sistema Solar e planetas órfãos que vagam no espaço sideral, que publicamos também no academia.edu em português, inglês e francês. Nós consideramos também textos de nossa autoria, como salvar a humanidade das consequências catastróficas resultantes do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra. Um outro artigo de nossa autoria, Como salvar a humanidade dos raios cósmicos, que podem, ou melhor, Como salvar a humanidade dos raios cósmicos, e, além disso, as fronteiras da ciência para aumentar a capacidade cognitiva, física e psicológica do ser humano. E, finalmente, o avanço da ciência e da tecnologia e o futuro da humanidade. Todos esses artigos de nossa autoria foram publicados no academia.edu e em francês, português e inglês. Bem, essa, então, meus amigos, é a mensagem que lhes trago dessa oportunidade a respeito dessa série de vídeos que estamos publicando. Este é o penúltimo vídeo, em que abordamos as ameaças internas e externas ao planeta Terra, a partir dos quais nós apresentamos nossas propostas de estratégias visando a sobrevivência da humanidade. Porque muitas dessas ameaças podem ameaçar a própria vida e a existência do ser humano no planeta Terra. E o próximo vídeo que iremos apresentar oportunamente, nós vamos tratar de como salvar a humanidade com o fim do nosso universo. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer. Dizer que nossa preocupação ao apresentar esses vídeos é o de preencher uma lacuna que não tem sido tratada nos seus devidos termos pelos governos e pelas instituições educacionais que deveriam informar a humanidade dos riscos que nos ameaçam
Então essa é uma gigantesca lacuna e que deveria ser assumida, que deveria ser, digamos assim, exercida, essa ação que nós estamos desenvolvendo pelos governos e pelas instituições educacionais, no sentido de dotar a humanidade do conhecimento necessário de todas as ameaças que nos cercam. É isso que eu tinha que lhes falar e, finalmente, transmitir para todos o meu abraço fraternal.